O Esporte Clube Corintiano Paulista não lutava apenas por títulos no campo, sabe? Em 2025, o gigante alvinegro lutava, sim, desesperadamente, pela própria sobrevivência. Sobre o manto sagrado da fiel torcida residia um silêncio mortal, um terror financeiro que ameaçava rasgar o tecido da instituição. Um número era sussurrado nos corredores da sede administrativa, com a gravidade de uma sentença. A dívida total, englobando a arena e pendências operacionais históricas, flertava perigosamente com a marca dos 3 bilhões de reais. Como um clube com uma das maiores receitas do continente chegou a um abismo financeiro tão profundo? Essa não é só a história de uma crise esportiva, é a investigação implacável da responsabilidade fiscal em uma entidade movida pela paixão, mas, no fim das contas, regida por planilhas. Para tentar conter o sangramento e afastar a temida punição da FIFA, a nova diretoria tomou uma atitude extrema: convocar o Dr. Elias Teixeira, um perito financeiro de reputação rigorosa, cuja única lealdade é a verdade dos números. Elias não veste camisas, nem se curva à política. Ele foi trazido para confrontar o caos com a matemática fria de uma auditoria forense. A missão dele era expor o esqueleto escondido no armário, desvendando o labirinto de contratos, empréstimos com juros proibitivos e garantias ausentes que, ao longo dos anos, construíram essa montanha de passivos. A jornada do Dr. Elias rapidamente se transformou em uma provação, viu? Ele encontrou não apenas desorganização, mas a cúpula do silêncio. Ex-executivos representados pela figura imponente de Augusto Lemos, que tentavam a todo custo obstruir o acesso aos livros caixa. A verdade estava sendo escondida por trás de uma cortina de burocracia e planilhas complexas, temendo que a exposição dos números reais pudesse, digamos, paralisar o clube. Mas Elias persistiu, auxiliado por pistas cruciais de uma contadora aposentada do clube, Dona Clara Menezes, que revelou a existência de uma contabilidade paralela, a chave para desvendar os contratos mais onerosos. O ponto de não retorno foi atingido quando a equipe de Elias consolidou as informações. A projeção de 2025 era assustadora. A dívida bruta ultrapassava facilmente 2,8 bilhões. A cifra perdida, ligada a financiamentos complexos da arena e déficits operacionais crônicos, era a principal fonte do rombo. Os números, se revelados, causariam pânico, mas escondê-los significaria a morte lenta do clube. O Dr. Elias sabia que a única salvação existia na coragem de encarar a realidade, por mais dolorosa que fosse. O clímax da investigação ocorreu em uma tensa reunião televisionada, onde Elias expôs os dados para a fiel torcida e órgãos reguladores. A indignação e o choque inicial foram inevitáveis, mas a transparência forçada abriu caminho para a única solução possível: a aceitação de um plano de recuperação judicial extremamente rigoroso. Este plano, embora impusesse anos de severas restrições de austeridade, marcou o fim para a era de obscuridade financeira. O Corinthians iniciava assim sua dolorosa estrada de retorno. A verdade nua e crua havia sido revelada, e com ela, a chance de construir um futuro financeiramente responsável. A história do caos corintiano de 2025 nos ensina uma lição vital e transcende o futebol. A paixão popular não deve ser a desculpa para a irresponsabilidade fiscal. A única garantia de sobrevivência de qualquer instituição é a transparência. Mas como exatamente essa dívida cresceu, ano após ano, abaixo de panar um monstro indomável? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar no tempo e entender as origens dessa teia financeira que quase levou um gigante à ONA. A revelação dos Tottenham Sabe de Milhões não foi apenas o fim de um segredo, foi um choque sísmico de expor a fragilidade estrutural escondida sob o peso da paixão. A dívida, meticulosamente detalhada pelo Dr. Elias Teixeira não era um acidente súbito, mas sim o resultado de uma erosão lenta e sistêmica, alimentada pela falta de governança e pela confusão crônica entre orçamento e desejo. O relatório final não era só um diagnóstico, era um mapa para a sobrevivência, exigindo que a instituição confrontasse o mito de sua invencibilidade financeira com a realidade fria dos juros acumulados e dos déficits operacionais. O caso do Corinthians de 2025 ressoou muito além das fronteiras do futebol, tornando-se um estudo de caso sobre o perigo da opacidade em entidades de grande apelo popular.
Como é possível que uma massa de milhões de fiéis se contente em financiar uma gestão que age no escuro? O drama reside exatamente aí, na exploração da lealdade cega. A nova gestão, ao aceitar o plano de recuperação judicial, embora doloroso, deu o primeiro passo na longa estrada de retorno. Este plano exige mais do que corte de gastos, exige uma revolução cultural, onde a prestação de contas é tão sagrada quanto o hino do clube. Você entende? O elixir que Elias trouxe não foi a absolvição, mas a verdade severa. Essa verdade impôs anos de austeridade, a necessidade de vender ativos importantes e a proibição de extravagâncias no mercado. A torcida teve que aprender uma lição difícil. A glória imediata, conquistada por meio de gastos irresponsáveis, é sempre paga com juros no futuro. A sustentabilidade se tornou o único campeonato real em disputa. Era hora de valorizar o controle orçamentário e a ética de gestão, tanto quanto o gol de placa. A verdadeira força de uma instituição não pode residir apenas no fervor de suas arquibancadas. Ela precisa ser ancorada na solidez invisível de suas fundações financeiras. O conflito entre a matemática e o mito se resolveu com a vitória da responsabilidade. O que o Dr. Elias e sua equipe desvendaram não foi um crime isolado, mas a crônica de uma morte anunciada pela negligência contínua. A auditoria se tornou paradoxalmente um ato de amor, pois só expondo o câncer financeiro foi possível iniciar a terapia. Olhando para frente, a transparência não é mais uma opção de luxo, é o oxigênio vital. O sucesso do Corinthians nos próximos anos não será medido só em troféus, mas na redução persistente daquela dívida colossal e no reestabelecimento da confiança. A vigilância dos sócios e torcedores se torna um pilar fundamental para garantir que a cifra perdida jamais volte a assombrar os corredores da administração. O legado de Elias Teixeira não está nos números, mas na exigência institucional de que a paixão seja sempre acompanhada da mais rigorosa honestidade. A imagem final que se impõe não é a de um estádio lotado em festa, mas de uma sala de contabilidade silenciosa, com a luz focada em uma única planilha, onde a última linha, o saldo, finalmente se move na direção correta. O reflexo na tela do computador não é só o registro da dívida, mas o juramento de nunca mais permitir que o clube seja refém da escuridão. O confronto com a verdade foi o preço. A prática real, que exige uma fiscalização incessante sobre cada centavo e cada contrato, começa agora. Que a fiel torcida, tendo visto a escuridão, seja a eterna guardiã da luz da transparência, garantindo que este gigante, construído na fé e no trabalho, camine sobre bases verdadeiras e inabaláveis.